Olá, queridos estudantes. Hoje, mais um encontro, mais uma videoaula. Nosso objetivo nessa videoaula é compreender a ordem de precedência na hora de colocarmos as bandeiras e adentrarmos pelas regras de etiqueta em diversas situações, certo? Então, quando a gente fala em colocar bandeira, a gente primeiro tem que prestar atenção em algumas informações muito importantes. Numa cerimônia, observa a ordem de colocação das bandeiras. Como regra geral, a bandeira nacional sempre ocupará o centro. E esse posicionamento é sempre do palco para a plateia. A gente está olhando, não como eu agora estou aqui falando com vocês. A gente viu isso relacionado ao posicionamento das pessoas à mesa, né? Então, a mesma coisa agora com relação às bandeiras. A gente está sempre olhando para a plateia, não da posição da plateia olhando para o palco. Aí vai dar errado, certo? Então, observem sempre essa informação. Como tem nesse desenho aqui, ó, esse desenho que eu coloquei aqui nesse slide para que vocês possam se orientar a partir deste olhar, o lugar que vocês têm que olhar para poder posicionar a bandeira de forma correta, assim como também posicionarão as autoridades na mesa, né? A mesa, certo? Então, na sequência, nós vamos ver ó, a bandeira nacional. Pode ser usada em todas as manifestações de sentimento patriótico, de caráter oficial ou particular. Pode ser hasteada, né, em edifícios públicos ou particulares, templos, campos de futebol, auditórios, salas de aula, na rua. Pode ser hasteada ou arreada a qualquer hora do dia ou da noite, e é a primeira a atingir o topo e a última a descer, quando várias bandeiras estiverem sendo hasteadas e arriadas ao mesmo tempo. Gostaria de perguntar a vocês se vocês sabem, iriam me dizer, e se não souberem, pesquisem e me digam. Quando a bandeira está a meio mastro, ela significa o quê? Né? Em muitas ocasiões, a gente passa pelas ruas e observa que a bandeira está a meio mastro. Eu gostaria que vocês me dissessem por que ela se encontra nessa posição, no mastro, onde ela foi estendida, né? Hasteada, certo? Fica aí a perguntinha para vocês. A partir da bandeira nacional são colocadas as demais, por ordem de precedência, né? Começando pela direita. Então, assim, ó, observem, a bandeira nacional está no centro. Então, à sua direita vai ficar as demais, né? Por ordem de precedência. Então, a direita dela fica digamos, a gente está tratando dos estados. Então, qual foi o primeiro estado a ser descoberto? Então, ele vai estar à sua direita. Na sequência, o próximo à esquerda. E é sempre nessa ordem. Direita, esquerda, centro, né? Centro, direita, esquerda. Centro, direita, esquerda. Observem que essa mesma lógica foi na hora de composição de mesa, certo? Então, olha aqui, ó. Se eu só tiver duas bandeiras, por exemplo, vou montar duas bandeiras. Então, a bandeira à direita vai ficar a bandeira nacional e à sua esquerda vai ficar a outra bandeira, certo? Aqui olhando para a plateia, né? Ó, começando pela direita, vista, posicionando-se no lugar da bandeira e olhando para a plateia. Caso a bandeira nacional esteja somente com mais uma, a outra ficará à sua esquerda, certo? Observem bem essas informações, elas são muito importantes. Nem todo mundo sabe colocar a bandeira. A gente, às vezes, chega no auditório e está lá a bandeira posicionada de forma incorreta. A gente chega, às vezes, já observaram em vários hotéis e também, por exemplo, no Carrefour, no Extra, eles sempre posicionam as bandeiras, né? Do município, do Brasil, a da empresa deles, e eles colocam sempre de forma errada. Então, observem isso. A partir de agora, vocês vão começar a observar essas questões, porque tem a informação, certo? Ó, tirando dúvidas,
segundo o SESCA, 1997. A bandeira dos países estrangeiros são dispostas pela ordem alfabética, só que a ordem alfabética é a ordem alfabética da língua na qual a bandeira está sendo hasteada. Se for no Brasil, vai ser a ordem alfabética do Brasil. Se for nos Estados Unidos, também. E assim sucessivamente, entendem? A bandeira dos países em que são hasteadas as bandeiras ocupa o lugar central. Se eu estiver nos Estados Unidos, Estados Unidos. Se estiver na Argentina, o lugar central é da Argentina. Se eu estiver no México, Peru, e aí vai qualquer país, o lugar central é da bandeira do país a qual o evento está acontecendo. E as demais vão seguir a ordem alfabética daquela língua, certo? Se for língua portuguesa, da língua portuguesa. Se for da língua inglesa, e assim sucessivamente, certo? Disposição alfabética é feita, então, aqui, ó. A bandeira do país em que são hasteadas as bandeiras ocupa o lugar central de anfitriã e a disposição por ordem alfabética é feita à direita e à esquerda sucessivamente. Isso não muda, certo? À direita e à esquerda sucessivamente a partir da ordem alfabética, tá? Existem outras situações? Existem. Por exemplo, essa é a ordem alfabética, mas eu estou num lugar onde o país parceiro é o anfitrião, então aí a gente segue no centro a bandeira daquele país, ao seu lado o parceiro, o anfitrião, né? O anfitrião não, o homenageado, aí vai seguir lá ao lado, e depois a sequência vai continuar sendo direita, esquerda, a partir do centro, beleza? Observem sempre essas informações. Continuando tirando dúvidas a esse respeito, segundo esse autor. As missões estrangeiras em suas sedes podem hastear a bandeira do seu país sem fazê-la acompanhar da bandeira do país onde se encontram. Por exemplo, em Brasília, temos diversos consulados, né? Então, o consulado pode todo dia hastear a bandeira do seu país sem precisar ter que hastear a bandeira do Brasil primeiro e também ter que hasteá-la, certo? Hastear a bandeira do Brasil, ok? As bandeiras dos estados são dispostas pela ordem de precedência destes, ou seja, como a gente já tinha visto antes na composição de mesa, a ordem de precedência é o quê? A ordem que o país foi, que o estado foi descoberto, né? Que ele foi criado, na verdade, né? Que ele foi descoberto, que ele foi criado, certo? Então, observem essas informações. A bandeira do país, que ocupará a direita da bandeira anfitriã, poderá ser aquela do país de maior importância para o evento, foi o que eu já tinha dito anteriormente, né? O homenageado de maior importância para o evento. E as demais seguem a ordem alfabética. Eu já tinha adiantado esse ponto aqui para vocês, certo? Aqui, ó. A seguir, alguns esquemas de colocação de bandeiras em diversas situações de acordo também com esse autor Sescar, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. A partir da bandeira brasileira e uma estrangeira, como é que fica? Vamos ver duas situações, a bandeira brasileira e uma estrangeira e a bandeira nacional e uma estadual. Olha aqui, ó, a bandeira brasileira vai estar à direita e à sua esquerda a bandeira do outro país. No caso aqui, quando se fala na bandeira nacional e estado, é a mesma coisa. A bandeira brasileira vai estar à direita e o estado à sua esquerda, certo? Agora, se eu tiver outra composição com 3 bandeiras em cada espaço, vamos lá ver essa composição aqui, ó. Bandeira brasileira e 2 estrangeiras. Então, vai seguir a ordem alfabética. Brasileira no centro, bandeira brasileira e 2 estrangeiras. A brasileira no centro, à sua direita, a bandeira com as iniciais, né, de ordem alfabética. Vou começando por A. Mas não é a bandeira. Então, assim, a gente segue essa ordem, ordem alfabética. Então, à sua direita vai estar o país A, ou na sequência, e à sua esquerda, o outro país, sequência da ordem alfabética. Se for, por exemplo, a bandeira brasileira estadual, também segue essa mesma ordem. Só que a precedência é o quê? O estado ou uma outra nação? A outra nação. Então, vai Brasil no centro, à sua direita, o país e à sua esquerda, o estado, certo? Sempre observando essa lógica de quem está olhando
para a plateia. Se vocês pensarem, como eu estou falando aqui para vocês, eu estou na plateia olhando para as bandeiras, o posicionamento vai estar errado. Observem como se vocês estivessem olhando a partir do palco para a plateia, certo? Então, aqui, ó, na sequência, bandeira brasileira, estadual e municipal. Então, centro, direita e esquerda. Quem é que vem primeiro? Brasil, estado, município. Sempre centro, direita e esquerda. O olhar da palco para a plateia, certo? Então, aí eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios. Nós vamos vê-los amanhã no nosso encontro, certo? Nesse sentido, vocês terão como atividade montar as seguintes sequências: bandeira brasileira, país A, país B, país C e país D. Outra montagem: bandeira brasileira, estado A, estado B, município e empresa. A outra montagem: bandeira brasileira, estado e empresa. E por último, vocês vão montar essa sequência: bandeira brasileira, estrangeira, estado, município e empresa. Parece difícil, mas não é. Se vocês observaram as orientações, isso aqui vocês tiram de letra em segundos, certo? Mas, professora, se essas bandeiras estiverem dispostas, como acontece em Brasília, né? Em Alameda, como é que fica? Então, a gente tem o edifício ao fundo, no meio tem um corredor, né? A passagem das pessoas. E tem bandeira de um lado e tem bandeira do outro. Como é que fica? Então, fica a bandeira brasileira à direita, na sua frente a bandeira número 1, né? Seguindo a ordem alfabética, ó, Brasil, Argentina, Chile, não, Brasil, Argentina, Bolívia e Cuba. Então, à direita do edifício vai ficar a bandeira brasileira. Na sua frente, a primeira bandeira na ordem alfabética, no caso que eu botei Argentina, Bolívia e Cuba, certo? Então, à frente da bandeira brasileira, a próxima bandeira, a sua esquerda, né? Não, a sua direita vai estar a Bolívia. E na sequência, então, na frente da brasileira vem o país A. Do lado da brasileira vem o país B. E na sequência, né, em frente ao país B, o país C. Então, observem esse esqueminha de bandeiras para Alameda, certo? Que são aquelas bandeiras que estão uma na frente da outra, passando no meio um corredor, né, um espaço de caminhada e tudo mais, e o edifício ao fundo, ok? Na sequência, vamos começar a falar um pouquinho sobre etiqueta em diversas situações, certo? Então, ó, etiqueta. Apresentamos alguns tópicos importantes sobre a etiqueta, úteis para diversas situações de convivência social, certo? Então, vamos começar falando do que cabe ao anfitrião. Cabe ao anfitrião ou à anfitriã. O que cabe a eles numa recepção, num evento solene, num evento com mais pompa, né? Um evento com mais glamour, digamos assim. Um evento que tem mais necessidade de levar em consideração todos esses aspectos formais da etiqueta. Receber os convidados posicionando-se à entrada do local do evento, demonstrando satisfação. Né? Se couber ao anfitrião presidir a cerimônia, uma equipe do cerimonial receberá os convidados. Quando chegar, quer dizer, a autoridade de maior importância, esta deverá ser encaminhada diretamente ao anfitrião. Em almoços ou jantares, convidar os presentes para a mesa no momento de servir. Fazer a distribuição dos lugares à mesa, orientar os garçons sobre o momento de servir. Servir o café caberá ao anfitrião, servir o licor caberá ao anfitrião. Professor, e se não tivermos anfitrião e anfitrião, tivermos apenas um anfitrião, então ele fará as duas coisas. Se tivermos dois anfitriãos, cada um faz uma coisa, duas anfitriãs, cada uma fará uma coisa, certo? Acompanhar os convidados até a porta no final do evento.
levantar-se ao final da solenidade ou refeição para encerrá-la oficialmente. A gente já viu alguma coisa disso quando a gente falou de composição de mesa, não foi? Então, aqui, ó, apresentando outras pessoas em um evento. Caberá a quem apresentar? O mais novo ao mais velho? O mais velho ao mais novo? O anfitrião ao convidado? E aí vamos ver essas situações, certo? Então, aqui, ó, apresentar-se sempre a pessoa mais importante, a pessoa menos importante, a mais importante. Para definir o grau de importância, os critérios são quais? Idade, sexo, posição social e política. As pessoas mais importantes estendem a mão a quem lhe for apresentado, a mais importante, certo? Não o contrário. Ou faz referência com a cabeça. Hoje em dia, a gente faz referência com a cabeça, né? Nada de toques de mão, nem nada disso. As pessoas mais importantes é quem diz como vai, não se usa mais dizer muito prazer, sim uma satisfação, certo? Apresenta-se um homem a uma mulher, uma pessoa mais nova a uma pessoa mais velha. Uma mulher nunca se levanta quando é apresentada a outra mulher ou outro homem, exceto em situações a que é apresentada de tal ordem que isso obriga, por exemplo, a um chefe de Estado, a um sacerdote, ou uma pessoa mais idosa que ela. Então, assim, ela se levantará. Em outras ocasiões, não se faz necessário, certo? Então, ó, tá sem forças para continuar, tá pesada essa forma de aprender, né, à distância, mas continuando assim mesmo, porque não tem outra alternativa. Vamos seguindo em frente, que uma hora a gente volta para a nossa realidade, né, do presencial. Assim a gente espera. Então, aqui, ó, quando há um grupo de pessoas reunidas e chega mais uma, o anfitrião deve apresentá-la dizendo o seu nome e de longe dizer o nome das pessoas do grupo. Isso se aplica muito bem à nossa realidade hoje, né? Uma vez que a gente está vivenciando esse momento de pandemia. E, de toda forma, agora, a partir dos decretos estaduais e municipais, a gente nem evento pode fazer. Então, mas de toda forma, se aplica aos contextos que a gente pode se deparar, né? Não há necessidade de cumprimentar individualmente. As pessoas que apresentam devem dizer os nomes dos apresentados com clareza e, conforme a situação, acrescentar uma referência para que para o entrosamento flua mais rápido, aconteça mais rápido. Por exemplo, senhor diretor, permita-me apresentar a senhora Cristina, nossa nova secretária. Senhor diretor, me permita apresentar a nossa nova Viviane Costa, nossa nova professora. Então, assim, são algumas informações que facilitam esse entrosamento entre os pares, né, entre as pessoas. Nunca toque as pessoas ao falar, principalmente em público, hoje em dia, nem em público, nem em outra, qualquer situação, uma vez que a gente está vivenciando, né, os percalços da Covid-19. Então, em caso de recepções, o convidado de honra deve colocar-se ao lado dos anfitriões na entrada para receber os convidados. Nesse momento, os convidados são apresentados ao convidado de honra. Na hora da despedida, as pessoas mais graduadas tomam iniciativa. Cabe a elas sugerir a troca de contatos, WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outras coisas. Certo? Isso aqui são regras gerais, né? Mas que elas podem ser quebradas, né? Conforme o momento que a gente está vivenciando, a gente perceber se dá para fazer assim, a gente fará, né? Então, no nossa próxima videoaula, vou falar ainda sobre esses aspectos relacionados à etiqueta, só que em outras situações tal qual cumprimento, convites, durante a refeição, em brindes, né? No automóvel, em outras situações diversas, tá? Então, recapitulando o que a gente viu nesse nosso encontro de hoje, nessa nossa videoaula, nós começamos a falar sobre posicionamento de bandeira. Peço que vocês observem sempre o posicionamento ao qual vocês vão colocar a bandeira, olhando sempre da plateia, do palco para a plateia. A bandeira nacional ficará sempre no centro. À sua direita
vem a sequência de precedência. Se for relacionado a países, a ordem alfabética do país, da língua do país que nós estamos organizando aquele evento, certo? Então, a sua direita, a sua esquerda, o país na sequência, né, dessa ordem da língua, né, da ordem alfabética. Se a gente estiver falando em relação a estados e municípios, é a mesma coisa. Quem é mais importante? É o estado ou o município? É o município, não é o estado, né? Então, centro, Brasil, à sua direita o estado, à sua esquerda o município. E é sempre nessa lógica. Observe, eu tenho muito mais bandeiras a ser colocadas, mas é sempre ó, centro, direita, esquerda, centro, direita, esquerda, certo? Então, é simples para esse exercício que foi proposto, vocês observarem sempre essa questão. Se eu tiver só duas bandeiras, a direita do Brasil, a esquerda, a do estado, a do município, a do outro país, certo? Então, observem isso, fiquem atentos e realizem a atividade. Nós nos encontraremos amanhã. Até breve.